O silêncio que envolve o feminicídio precisa ser quebrado, e as vozes dessas mulheres não podem mais ser ignoradas. Cada história de superação, cada passo em direção à recuperação, é um testemunho não apenas da força individual, mas de uma luta coletiva que deve ser abraçada por todos. O que acontece quando uma mulher sobrevive a uma tentativa de feminicídio? Quando ela encontra forças para romper o ciclo de abuso e se reconstruir? Ou quando o impacto da perda se transforma em uma busca implacável por justiça? Hoje, você vai ouvir histórias que desafiam a dor e mostram como a resistência e a coragem podem se transformar em poderosas ferramentas de transformação. Mulheres que, após sofrerem de perto as cicatrizes dessa violência, agora são defensoras da mudança. Elas não são apenas sobreviventes, mas guerreiras, que ao se levantarem, se tornam faróis para outras que enfrentam a mesma batalha. E quando o sistema falha, quando a dor parece imensurável, é no apoio de outros que a cura começa. Você sabia que a denúncia pode ser o divisor de águas na vida dessas mulheres? Muitas vezes, o simples ato de se levantar contra o agressor pode não só salvar uma vida, mas transformar toda uma realidade. Mas não é apenas sobre sobreviver, é sobre ser ouvido, ser apoiado e, principalmente, ser amparado pela sociedade e pela lei. Este vídeo é sobre a luta pela justiça, sobre o eco das vozes que não se calam. É sobre os sobreviventes, os familiares e todos aqueles que, juntos, estão construindo um futuro onde o feminicídio não tenha mais espaço. Agora, mais do que nunca, precisamos agir, denunciar, apoiar e ser parte dessa mudança. A revolução começa com cada história que contamos, e hoje, você vai ouvir algumas delas. Continue conosco, porque a luta por justiça está apenas começando. Histórias de sobreviventes de tentativas de feminicídio. A dor de uma mulher que passou pela tentativa de feminicídio é indescritível, mas a força que ela demonstra ao sobreviver a esse tipo de violência é algo que desafia qualquer noção de limite. Uma história que frequentemente ecoa em nossa mente é a de Maria, uma mulher de 35 anos, que sobreviveu a um ataque brutal de seu ex-marido. Durante meses, ele a ameaçou de morte, mas foi após uma discussão particularmente violenta que ele a atacou com uma faca. O golpe atingiu sua garganta, mas, contra todas as probabilidades, Maria conseguiu se defender, saiu correndo e pediu ajuda. Aquele momento foi um divisor de águas na vida dela, mas também foi o início de uma batalha árdua pela vida. Eu não podia me render, eu tinha que lutar, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que ainda estão sendo silenciadas, ela conta, com uma força impressionante. Após o ataque, a recuperação de Maria foi um processo longo, doloroso e repleto de obstáculos. A cicatrização física foi difícil, mas foi a recuperação emocional e psicológica que realmente a desafiou. O que muitos não sabem é que uma mulher que sobrevive ao feminicídio não apenas enfrenta a dor física, mas uma batalha constante contra o medo, a insegurança e a desconfiança. Muitas vezes, o trauma psicológico é mais devastador que as cicatrizes visíveis. A sensação de estar sempre sendo observada, a ansiedade constante e as lembranças do ataque se tornam inimigos diários. Para Maria, o apoio de profissionais foi fundamental. Ela procurou terapia, participou de grupos de apoio e, aos poucos, foi reconstruindo sua autoestima, o que lhe deu forças para seguir em frente. Mas a recuperação não é um caminho linear, nem fácil. O apoio de familiares e amigos foi essencial. A presença constante da irmã de Maria, que nunca a abandonou, foi um alicerce fundamental. Sem minha irmã, eu não teria conseguido. Ela estava lá, me ouvindo, me ajudando a dar um passo de cada vez. E foi isso que me deu forças para denunciar, ela diz com gratidão. A importância de ter alguém para ouvir, sem julgamentos, não pode ser subestimada. Às vezes, o simples ato de ouvir pode ser o que falta para a mulher tomar a decisão de romper o ciclo de abuso. Ao longo dos meses, Maria também teve que lidar com as adversidades do sistema. O processo judicial foi longo, frustrante e, muitas vezes, desanimador. Mas, em vez de se deixar abater, ela se tornou uma defensora ativa da luta contra a violência de gênero. Sua missão era clara: garantir que outras mulheres não passassem pelo que ela passou. Eu não sou mais apenas uma sobrevivente. Eu sou uma guerreira,
E isso é o que quero que todas as mulheres se sintam: poderosas, imparáveis, afirma, com firmeza. Essa história de superação não é única. Muitas mulheres que passam por situações semelhantes encontram, nas adversidades, uma força incrível para seguir em frente. E é essa força que deve ser celebrada. Elas não são apenas vítimas, são heroínas. A luta de cada uma delas é uma chama que não se apaga, mas que ilumina o caminho de outras. Maria, assim como tantas outras, se tornou uma voz que não se cala, uma voz que inspira e que, acima de tudo, representa a esperança de um futuro sem violência. A importância da denúncia e como ela salva vidas. Quando falamos sobre feminicídio e violência doméstica, o ato de denunciar muitas vezes se revela como o passo mais crucial para romper o ciclo de abuso. O que muitas mulheres não sabem, ou têm medo de acreditar, é que denunciar pode, literalmente, salvar vidas. A história de Juliana é um exemplo claro disso. Durante anos, ela viveu sob o controle e as ameaças de seu marido, que usava a violência como uma forma de dominá-la. Ele a isolava, a ameaçava de morte, e a cada dia que passava, o medo tomava conta de sua vida. Mas o que mudou tudo foi uma decisão corajosa que ela tomou após mais uma agressão: a denúncia. Juliana, depois de anos de abuso, finalmente conseguiu reunir forças para ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Ela sabia que a denúncia não apenas daria início a um processo de proteção, mas também a ajudaria a quebrar as correntes do medo que a prendiam. A reação foi imediata, a polícia agiu rapidamente, conseguindo prender o agressor antes que ele pudesse atacá-la novamente. Esse foi um momento decisivo não só na sua proteção, mas também no início de sua jornada de recuperação. A denúncia foi a chave para salvar sua vida, e o que parecia ser o fim de sua liberdade, na verdade, foi o começo de uma nova história, uma história onde ela era dona de seu destino. Eu estava paralisada pelo medo, mas quando fiz a denúncia, percebi que estava tomando as rédeas da minha vida, relata com um sorriso de alívio. O sistema legal brasileiro oferece mecanismos para proteger as mulheres, mas é necessário que elas façam o primeiro movimento. A Lei Maria da Penha, por exemplo, oferece proteção contra a violência doméstica e familiar, permitindo que a mulher denuncie o agressor e busque medidas protetivas urgentes. Esses instrumentos são fundamentais para garantir que a mulher esteja segura enquanto o processo judicial segue seu curso. No entanto, muitos não sabem que a simples denúncia ativa uma rede de apoio, que inclui a polícia, advogados, serviços de saúde e apoio psicológico. Essa rede não apenas visa a proteção da vítima, mas também a conscientização e a educação sobre como romper o ciclo de violência. Embora denunciar seja essencial, muitos se sentem paralisados pela dúvida ou pelo medo. O estigma social, a vergonha e até o medo das represálias podem se tornar barreiras invisíveis, mas imensas. É vital que a sociedade entenda que a denúncia não é apenas um direito, mas uma ferramenta de libertação. Mulheres como Juliana, que optam por quebrar o silêncio, se tornam parte de um movimento coletivo que fortalece a luta contra o feminicídio. A cada denúncia, a cada voz que se eleva, um novo passo é dado para erradicar essa violência. E é por isso que é tão importante dar visibilidade ao processo de denúncia e à segurança que ele pode proporcionar. Além disso, a denúncia tem um poder transformador, ela envia uma mensagem clara de que a violência contra a mulher não será tolerada. E é essa mensagem que começa a transformar a sociedade como um todo. Quando uma mulher denuncia, ela não está apenas buscando justiça para si, mas está criando um caminho para que outras também possam seguir. Esse é um dos maiores legados que podemos deixar, a conscientização de que, ao denunciar, estamos não apenas cuidando de nós mesmas, mas protegendo as futuras gerações de mulheres. A denúncia é uma revolução silenciosa, mas que ecoa por toda a sociedade. Relatos de familiares de vítimas. Quando o feminicídio chega às famílias, ele traz consigo uma dor impossível de medir, mas também uma resistência feroz que pode inspirar mudanças profundas. Carmen é uma mulher que passou por essa experiência devastadora. Ela perdeu sua irmã, vítima de feminicídio, um crime que não apenas tirou uma vida, mas destruiu sonhos, planos e quebrou a estrutura da família. Desde o assassinato de sua irmã, Carmen se dedicou a criar um movimento para que o nome de sua irmã fosse lembrado e, mais importante ainda,
para garantir que outras mulheres não sofressem o mesmo destino. Não posso viver em paz sabendo que minha irmã morreu sem justiça. Estamos aqui para garantir que sua morte não seja em vão, disse Carmen, com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação inabalável. A luta de Carmen, como a de muitos outros familiares de vítimas, não é apenas uma questão de dor pessoal, mas de um apelo por justiça. Para ela, e para tantos outros, o que fica após a perda é a necessidade urgente de mudança no sistema e nas atitudes da sociedade. Ela constantemente lembra a todos que o feminicídio não deve ser tratado como uma estatística, mas como uma vida perdida, uma mãe, uma filha, uma amiga. Cada mulher que perde a vida nas mãos de um homem não é apenas uma morte. Ela é uma perda para toda a sociedade. E é nossa responsabilidade garantir que essas mortes não sejam esquecidas, afirma Carmen com uma convicção que só quem viveu a dor de uma perda desse tipo pode ter. O processo judicial é, muitas vezes, um caminho doloroso para os familiares das vítimas. A busca por justiça não é simples e muitas vezes parece um jogo de paciência, onde as promessas de punição se tornam incertezas. Carmen compartilha como os primeiros meses após o assassinato de sua irmã foram preenchidos por burocracia, pela espera de um julgamento, e pela frustração de ver que, enquanto o agressor estava livre, a família se via consumida pela dor e pela dúvida. O sistema, que deveria ser a base para garantir justiça, muitas vezes parece falhar em sua missão. No entanto, é justamente nesse ponto que a luta da família se torna ainda mais crucial. Eles não apenas buscam por justiça para a vítima, mas buscam mudança para que mais vidas não sejam ceifadas. É importante entender que, além da dor da perda, os familiares de vítimas de feminicídio enfrentam também o estigma e a solidão. Carmen, por exemplo, fala da importância de ter encontrado apoio em outros familiares de vítimas. Encontramos consolo no apoio mútuo, nos grupos de mulheres que passam pela mesma dor. Não há palavras para descrever o que sentimos, mas saber que outras pessoas entendem a dor de perder alguém para essa violência nos ajuda a seguir em frente, diz ela. Esses grupos oferecem um espaço seguro para que a dor seja compartilhada, e ao mesmo tempo, para que a luta por justiça e por direitos seja fortalecida. A busca pela justiça, para os familiares de vítimas, é também uma questão de transformação pessoal e social. Carmen e outros familiares se tornaram ativistas, utilizando suas vozes para exigir mudanças e para garantir que a violência de gênero seja reconhecida como um problema social que precisa ser combatido de forma eficaz. Não podemos deixar que a dor nos defina. Usamos nossa dor como combustível para lutar. E essa luta é por cada mulher que ainda está em perigo, afirma Carmen, com a força de quem encontrou propósito na tragédia. A morte de sua irmã, embora irreparável, se tornou um motor para a mudança que ela acredita ser necessária para que mais mulheres não caiam nas mãos da violência. Essa história é um exemplo do que muitas famílias enfrentam quando a dor do feminicídio invade suas vidas. A luta dos familiares não é apenas por vingança, mas por uma justiça que honre a memória das vítimas e que mostre à sociedade que a violência de gênero não será mais tolerada. A voz dos familiares é uma voz de resistência, uma voz que, mesmo em meio à dor, grita por justiça e transformação. Apoio institucional e comunitário. Quando se trata de combater o feminicídio, o apoio institucional e comunitário se torna uma das maiores armas na luta pela sobrevivência e pela justiça. Muitas vezes, mulheres que enfrentam violência doméstica não sabem onde procurar ajuda ou, ainda pior, sentem-se isoladas em um sistema que parece não ter ouvido para elas. No entanto, existem instituições e organizações que oferecem amparo essencial e serviços especializados para ajudar essas mulheres a se reerguerem. O Centro de Acolhimento à Mulher, por exemplo, é uma dessas instituições que tem desempenhado um papel vital na reconstrução de vidas. Aqui, mulheres podem encontrar abrigo, apoio psicológico e orientação jurídica, tudo dentro de um ambiente acolhedor e seguro. Ana, uma mulher que passou por uma experiência traumática, encontrou força justamente nesse tipo de apoio institucional. Após ser agredida por seu parceiro, ela procurou ajuda e foi encaminhada para o Centro de Acolhimento à Mulher. Lá, ela encontrou o que precisava para recomeçar, um espaço onde não era mais uma vítima, mas uma mulher com voz, com direitos, e com um futuro a ser reconstruído. Foi aqui que eu encontrei minha coragem.
Não era mais sobre o que ele queria fazer comigo, mas sobre o que eu queria fazer com minha vida, Ana afirma, refletindo sobre sua jornada de recuperação. Além dos centros de acolhimento, muitas ONGs e grupos de mulheres desempenham um papel fundamental em fornecer apoio emocional e educacional. Esses grupos criam redes de solidariedade, onde as mulheres podem compartilhar suas histórias, aprender umas com as outras e, o mais importante, encontrar apoio contínuo durante o processo de recuperação. São esses espaços comunitários que criam a sensação de pertencimento e empoderamento, permitindo que as mulheres, muitas vezes pela primeira vez, se sintam valorizadas e compreendidas. Esses grupos também desempenham um papel essencial na conscientização sobre os direitos das mulheres, ajudando-as a entender como se proteger e como buscar justiça. O apoio comunitário não se limita apenas a grupos de mulheres ou organizações, mas se estende às iniciativas de empoderamento. Mulheres que já passaram por experiências de abuso frequentemente se tornam as maiores defensoras de outras, criando projetos próprios que promovem a educação e a conscientização sobre a violência de gênero. É aqui que o ciclo da superação se fecha. Mulheres que antes precisavam de ajuda, agora se tornam agentes de mudança, ajudando outras a sair do ciclo de abuso. Essas mulheres sabem o que é viver no limiar entre a dor e a recuperação, e, por isso, seu trabalho é valioso e essencial. Elas atuam como mentoras, educadoras e ativistas, lutando para que as futuras gerações de mulheres não passem pelos mesmos sofrimentos. Em muitas comunidades, a ideia de empoderamento é a chave para quebrar o ciclo de violência. Mulheres que se fortalecem e ganham confiança, ao entenderem seus direitos e ao se apoiarem mutuamente, conseguem não apenas sobreviver, mas prosperar. Essas redes de apoio têm um impacto direto na redução dos índices de violência, pois criam um ambiente onde a mulher sente-se segura para denunciar, buscar ajuda e, mais importante, confiar no sistema de proteção. O apoio institucional e comunitário é, portanto, essencial para o sucesso da luta contra o feminicídio. Ele oferece às mulheres a confiança de que não estão sozinhas, que a luta é coletiva, e que existem recursos e redes de apoio dispostas a ajudá-las a reconstruir suas vidas. Esse apoio não é apenas uma questão de garantir proteção imediata, mas de criar as condições necessárias para que a mulher, uma vez livre da violência, tenha a chance de recomeçar com dignidade, respeito e segurança. A transformação começa aqui, com a ajuda da sociedade em sua totalidade, para garantir que nenhuma mulher viva com medo. A importância de ouvir e apoiar as vítimas. O papel de ouvir é muitas vezes subestimado, mas para as mulheres que vivem ou sobreviveram ao feminicídio, ser ouvida pode ser o primeiro passo crucial na recuperação. Em muitos casos, o abuso começa de maneira silenciosa, com as vítimas se sentindo isoladas e sem apoio. Para essas mulheres, o simples fato de ter alguém disposto a ouvir sem julgamentos é uma porta aberta para a cura. Beatriz, uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, sabe bem como isso funciona. Ela conta que, após o ataque, foi sua melhor amiga quem a acolheu sem hesitação, escutando suas dores, seus medos e suas angústias. Eu não teria tido coragem de denunciar se não fosse por ela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é alguém que acredite na gente e que esteja ao nosso lado sem questionar. Este exemplo é um reflexo claro de como o apoio emocional de amigos e familiares pode ser o alicerce para que a vítima tome a decisão de romper o ciclo de violência. Quando a mulher se sente ouvida e validada, ela começa a recuperar a confiança em si mesma e a reconhecer que merece ser tratada com dignidade e respeito. No entanto, é importante destacar que ouvir não é apenas um ato de estar presente fisicamente, mas também de oferecer uma escuta ativa, empática, que reconheça o sofrimento da vítima sem minimizar suas experiências. Muitas vezes, as mulheres vítimas de abuso se sentem culpadas ou envergonhadas, e uma escuta atenta pode ajudá-las a entender que a responsabilidade não é delas, mas do agressor. Além disso, o apoio de amigos e familiares vai além da escuta, ele também inclui a orientação e um incentivo para que a mulher busque ajuda externa. Isso pode incluir levar a vítima a centros de acolhimento, ajudá-la a denunciar o agressor ou, simplesmente, estar lá para que ela se sinta segura em cada passo do processo. Muitas mulheres têm medo de tomar essas ações sozinhas, seja por medo das repercussões ou pela falta de confiança no sistema de justiça. Quando alguém próximo oferece apoio nesse sentido, o medo começa a ser dissipado,
e a mulher se vê mais capaz de lutar pela sua liberdade. Porém, o apoio não precisa vir apenas de familiares ou amigos. O apoio institucional também é fundamental, como serviços psicológicos e jurídicos, que ajudam a mulher a lidar com os efeitos emocionais do abuso e a entender seus direitos. Muitas vezes, o apoio de uma terapeuta, por exemplo, pode ser crucial para ajudar a mulher a reconstruir sua autoestima e lidar com o trauma. A sensação de que há uma rede de apoio capaz de abraçá-la durante todo o processo de recuperação é o que permite que ela se sinta segura e confiante para avançar. É vital que a sociedade entenda o papel de cada um no processo de apoio às vítimas de feminicídio e violência doméstica. Todos, de alguma forma, podem contribuir para criar um ambiente onde essas mulheres se sintam protegidas, respeitadas e empoderadas. Ajudar a mulher a se sentir ouvida é, sem dúvida, uma das formas mais poderosas de apoio que qualquer um pode oferecer. E ao fazer isso, estamos não apenas apoiando a vítima, mas também fortalecendo toda a comunidade, criando um ambiente mais seguro e justo para todos. Em última instância, quando ouvimos e apoiamos as vítimas, estamos ajudando a construir um ciclo positivo de apoio e confiança. A mulher que é ouvida se torna mais forte, e a sociedade como um todo se torna mais consciente de sua responsabilidade coletiva. Afinal, a luta contra o feminicídio não é apenas das mulheres, mas de todos nós, e cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um mundo mais seguro e respeitoso para todos. A luta contra o feminicídio é uma batalha que não pode ser vencida apenas com palavras, mas sim com ações concretas de cada um de nós. A cada relato de uma mulher que sobreviveu, a cada familiar que se recusa a deixar o nome de sua ente querida ser apagado, a cada denúncia que é feita, um passo é dado na direção da justiça e da transformação. No entanto, ainda estamos longe de erradicar essa violência, e por isso, é imperativo que continuemos a nos unir e agir. A mudança começa com o reconhecimento do problema e com a ação de todos. Não podemos nos calar diante da dor que muitas mulheres ainda enfrentam, e devemos nos lembrar que todas as vozes são necessárias para que a mudança seja real. Se você está assistindo a este vídeo e se sente tocado, se sente a urgência de fazer algo, então não fique em silêncio. Se você conhece uma mulher que está passando por essa situação, se você ouviu um relato de violência ou percebeu algum sinal de abuso, denuncie. Sua voz pode ser a diferença entre a vida e a morte para uma mulher. O silêncio só fortalece o agressor, e é através da ação coletiva que podemos construir um futuro onde a violência de gênero não tenha mais espaço. A denúncia é o primeiro passo para garantir que a justiça seja feita. Não importa quão difícil seja, não importa quão grande seja o medo, denunciar é um ato de coragem e um direito fundamental. As leis estão aí para proteger, e as redes de apoio estão prontas para abraçar e ajudar. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por essa situação, lembre-se, você não está sozinho. Busque ajuda, procure a polícia, acione o 180, e se envolva ativamente em ações que promovam um ambiente mais seguro e igualitário. O fim do feminicídio começa agora, com ações diárias, com conversas sinceras, com apoio mútuo e com a determinação de que, juntos, podemos criar um mundo onde todas as mulheres possam viver sem medo, sem violência e com dignidade. O futuro depende do que decidirmos fazer hoje, e cada uma das nossas ações pode ser a semente para a mudança. Portanto, o que você vai fazer para ajudar nessa luta? A hora de agir é agora. Se você se importa com essa causa, se você quer ver um mundo mais justo e seguro para as mulheres, então comece com um simples gesto: denuncie, ajude e compartilhe essas histórias para que mais pessoas se tornem parte dessa transformação. Não podemos esperar mais. A mudança começa com você. Denúncia e apoio. Agora que você já conhece histórias de superação, luta e resiliência, é hora de entender o papel fundamental que cada um de nós pode desempenhar no combate ao feminicídio. A denúncia é uma das armas mais poderosas contra a violência de gênero, e muitas vezes, ela pode ser a única forma de evitar que mais vidas sejam perdidas. Se você está vendo este vídeo e tem em mente que pode ajudar, não hesite. As mulheres precisam saber que, ao denunciar, elas não estarão mais sozinhas. O 180, número de denúncia da violência contra a mulher no Brasil, é um recurso essencial que pode salvar vidas.
Você sabia que a cada minuto, em média, uma mulher é agredida no Brasil? A violência contra a mulher está mais próxima do que imaginamos. É importante que a sociedade se envolva ativamente, reconhecendo que o silêncio diante de abusos e agressões é cúmplice da violência. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência doméstica, é hora de agir. Não espere até que seja tarde demais. Ligue para o 180, converse com um profissional, busque apoio nos centros especializados e nunca, jamais, se cale diante da injustiça. Além do 180, existem diversas redes de apoio, tanto públicas quanto privadas, que oferecem atendimento psicológico, jurídico e abrigo para mulheres em risco. Centros de acolhimento, ONGs e grupos de apoio têm sido fundamentais para garantir que a mulher vítima de violência tenha a proteção e o suporte que precisa para se reerguer. Esses locais não apenas ajudam a mulher a superar o trauma, mas também fornecem orientações legais para garantir que o agressor seja responsabilizado. Porém, a luta não deve parar na denúncia. O apoio contínuo, tanto psicológico quanto emocional, é essencial. Depois que a denúncia é feita, a mulher ainda enfrenta desafios enormes para recomeçar sua vida. Acompanhe, se possível, o processo de perto, seja o apoio de uma amiga, da família ou da comunidade. Cada passo dado na direção de uma vida sem violência é uma vitória, e não podemos deixar que nenhuma mulher enfrente isso sozinha. Por isso, se você se encontra em uma situação de abuso, ou conhece alguém que está, o melhor que você pode fazer agora é procurar ajuda. A denúncia pode ser o primeiro passo para garantir que esse ciclo de violência acabe. Não permita que o medo ou a vergonha calem sua voz. Sua vida importa, e você merece viver com dignidade e respeito. Lembre-se, o silêncio fortalece o agressor, denuncie e ajude a salvar vidas.